seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de discipulado da Escola de Teologia Charles Spurgeon, e esse curso que tem por objetivo nos fazer pensar nas doutrinas centrais da fé cristã. O objetivo desse material, que pode ser obtido melhor aqui no Guia para a Nova Vida, um livro que eu escrevi, publicado pela editora Concílio, e que pode ser comprado, se você assim quiser adquiri-lo, no meu site, wilsonport.org. Vá lá na loja virtual e você pode ali efetuar a sua compra e nós enviamos para qualquer lugar do nosso país e do mundo. Enfim, nosso desejo nesse curso é trazer para você reflexões relacionadas àquilo que é central à nossa fé. Para que, enfim, futuramente, caso você queira conhecer um pouco mais e mais a fundo a teologia cristã, você tenha pelo menos um fundamento. Algo que seja básico, algo que seja elementar para todo aquele que quer conhecer um pouco mais das sãs doutrinas, conforme o apóstolo Paulo escreveu a Tito e também a Timóteo. Bem, nesse vídeo nós passaremos à segunda parte, que é onde nós deixaremos de ver um pouco sobre a lei e sobre aquilo que no Antigo Testamento foi fundamental com relação a, enfim, a tudo aquilo que apontava para Jesus e com tudo aquilo que era essencial para guiar a vida e o dia a dia dos cidadãos, mas a partir de agora nós veremos um pouco sobre a graça e todas as doutrinas que estão relacionadas à graça de Deus. Nós vimos um pouco sobre as leis, lei moral, lei cerimonial, os 10 mandamentos, a importância da lei, a relação entre lei e evangelho. E agora nós veremos a partir dessa quinta aula um pouco sobre a graça de Deus e as doutrinas que estão relacionadas a essa graça. E nessa quinta aula nós veremos sobre o Evangelho. O que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando se fala Evangelho, o que te vem à mente? Se a pessoa para você e pergunta, e aí, você é evangélico, né? Sou. Então, o que é Evangelho? Ou de repente você é católico, ou você não tem religião, mas alguém sabe que você está estudando sobre Bíblia, e alguém, poxa, na Bíblia fala sobre Evangelho, eu queria saber mais sobre Evangelho. O que é Evangelho? O que você diria para a pessoa? Você diria só, Evangelho é boas novas? Isso resolve o problema da pessoa? Ela vai ficar satisfeita com essa resposta? Se você disser para ela, Evangelho são as boas novas do reino de Deus. O que muda isso para ela? Não muda absolutamente nada, né? Bom, o objetivo dessa aula é pensar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar lendo uma frase de Charles Spurgeon, que eu coloco no meu livro. Ele escreveu certa vez o seguinte: muitos podem pregar o evangelho melhor do que eu. Muitos podem pregar o evangelho melhor do que eu. Mas ninguém pode pregar um evangelho melhor do que o meu. Isso é muito legal. Porque o tempo todo o Spurgeon se esforçou para apontar para aquilo que o Novo Testamento diz a respeito da salvação eterna. E evangelho, como eu disse na aula passada, é uma boa notícia. Uma notícia de vitória, que não é só uma notícia boa do tipo, eu passei na faculdade, ou do tipo, minha esposa está grávida. Tudo isso é excelente notícia, mas não se compara à excelência do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que dizer para os outros que você está grávida, ou de que a sua esposa está grávida, ou de que você passou no vestibular, ou de que você está curado de um câncer. Eu estava com câncer, os irmãos estavam orando por mim, fui curado. É uma boa notícia. Não, o Evangelho é uma boa notícia. Isso é uma notícia muito legal, uma notícia boa, mas o Evangelho é uma notícia muito boa, excelente, ótima. Entenda então, o Evangelho é a notícia que nenhuma outra pode se comparar. Não compara o Evangelho com mais nada. E o Evangelho, de certo modo, aponta para aquilo que está no Novo Testamento sobre o que Cristo veio fazer por nós e em nós e apesar de nós. Então, apesar de se chamar boas novas, o verdadeiro Evangelho começa com péssimas novas. Isso é importante a gente entender. Quando a gente pensa em evangelho, a Bíblia nos mostra algumas questões que são importantes a gente compreender. Eu quero colocar aqui pelo menos 4 para vocês nessa aula. Quando fala sobre evangelho, e evangelho é boa nova, primeira coisa que tem que nos vir à mente, o evangelho começa com uma péssima nova, uma péssima notícia, uma notícia horrorosa. A notícia horrível com a qual o evangelho começa é que você está indo para o inferno. A notícia do Evangelho, ou o Evangelho começa com a ideia de que todos nós estamos perdidos, todos nós quebramos a lei de Deus, e essa é a razão pela qual nós estamos separados por toda a eternidade de Deus. Quando nós pecamos, isso nos torna culpados, e quando nós nos tornamos culpados, nós devemos pagar por aquilo. A Bíblia fala de leis, nós já vimos isso nas aulas passadas. Imagina a lei humana. Imagina que você e eu
temos as leis de trânsito, por exemplo, e você e eu desobedecemos a lei de trânsito. E nós quebramos a lei de trânsito. A gente estava no carro junto e o carro está no nosso nome. Quando a lei chegar, quando a multa chegar, ela vai nos impor uma pena por termos quebrado aquela lei. Ou, sei lá, a gente é cúmplice de um crime, a gente foi matar alguém. E aí eu e você estávamos lá e matamos aquela pessoa que a gente quis matar, que a gente combinou de matar junto. E aí descobriram que a gente matou. Tinha uma câmera lá na hora e aí a gente foi preso. E a gente aguarda o julgamento. Quando nós estivermos no tribunal e o juiz nos condenar, o que vai acontecer com a gente? Qual é a situação ali? Bom, a situação é a seguinte, tem uma lei. A lei não pode matar. E a gente matou, a gente quebrou a lei. Para quem quebra a lei, existe uma punição por termos quebrado a lei. Existe uma pena a ser cumprida. Existe um pagamento a ser feito. O pagamento, a pena, o cumprimento da lei é você ficar preso por um tempo para cumprir a lei, para se fazer justiça. Porque senão não existe justiça. Você precisa pagar uma pena, cumprir uma pena. Você precisa pagar. É nesse sentido que se Deus instituiu uma lei e você e eu quebramos essa lei, a gente também vai pagar. Existe uma pena, existe o cumprimento da lei. Porque senão não tem justiça. Entenda, se Deus é justo e existe justiça na eternidade, e Deus nos deu leis, e essas leis vieram da eternidade, e você e eu quebramos essa lei, a gente tem que pagar. E o pagamento é eterno, porque essas leis são eternas, e elas vieram do eterno. Quem as instituiu não foi alguém temporal, mas alguém eterno, e ele mesmo diz que as leis são atemporais. Elas não são por um tempo específico, tipo, elas estão valendo só por 100 anos, depois de 100 anos elas não valem mais. Eu não estou falando aqui de leis cerimoniais que caducaram na morte de Jesus. Eu estou falando de lei moral. Eu estou falando de não mentir. Eu estou falando de não desobedecer, de não obedecer pai e mãe. Eu estou falando aqui de cobiça. Eu estou falando aqui de... Enfim, você sabe do que eu estou falando. Essas leis, enquanto o universo existir, elas valerão para você e para mim. Elas são atemporais. Elas vêm do Criador. Elas são eternas. Quando você e eu quebramos a lei, nós precisamos pagar. O problema é que a gente vai pagar por quanto tempo? Quanto tempo a gente vai ficar preso por ter contado uma mentira? Quanto tempo a gente vai ficar preso por a gente ter cobiçado a grama do vizinho? Quanto tempo a gente vai ficar preso por nós não termos guardado um dia da semana para adorar o Senhor? Quanto tempo a gente vai ficar preso por nós termos usado o nome de Deus em vão? Quanto tempo durará a pena por termos quebrado a lei de Deus? A pena, você sabe muito bem, ela se cumpre não nesse mundo, mas é na eternidade. E aí? Quanto tempo nós pagaremos na eternidade? Você lembra que a eternidade não tem tempo, por isso ela é eterna? Você lembra que o tempo é uma criação? O tempo é algo que Deus criou desse mundo aqui? Fora desse mundo não existe tempo? Deus é eterno e fora desse mundo, fora dessa criação, fora dessa existência, tudo é eterno também? É por isso que os anjos são eternos? É por isso que o novo céu e a nova terra são eternos? É por isso que o inferno é eterno? É por isso que Deus é eterno? E é por isso que você, depois que morre, é eterno também? Porque não existe tempo lá. Tempo é uma criação, da mesma maneira como o oceano é uma criação. Da mesma maneira como eu, que você está enxergando, sou uma criação. O tempo, 1, 2, 3, os segundos, os anos, são uma criação. Deus criou o tempo. Ele deu início ao tempo e ele dará fim ao tempo. O tempo é uma criação. Albert Einstein tentou explicar isso com a teoria da relatividade geral e especial. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, depois você estuda a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Embora ele não seja cristão, ele tentou explicar uma coisa que é muito básica na Bíblia, que é fora desta criação, fora do universo conhecido, não existe tempo. O tempo é parte da existência, da criação, do mundo que a gente vive. Se você vai pagar fora desse universo, depois que você morrer, você vai pagar num lugar que é eterno. Sabe quanto tempo vai durar o teu pagamento, a tua pena? Você já chegou à conclusão, né? Ela durará por toda a eternidade, para todo sempre. É por isso que se você quebrou uma lei de Deus, se você pecou contra Deus, você não vai pagar nesse mundo, você vai pagar na eternidade. E lá na eternidade não vai ter fim, porque na eternidade o fim não existe. Tudo que existe, existirá para sempre. Se você chega lá como alguém que quebrou a lei de Deus, por toda a eternidade você vai ser alguém que quebrou a lei de Deus.
Se você chega na eternidade como alguém que tem que pagar por algo que você quebrou nesse mundo, você vai pagar por toda a eternidade. Não haverá fim. Por isso o inferno é eterno. Por isso o choro e o ranger de dentes no lago de fogo são eternos. Você entende? O Evangelho começa dizendo que todos pecamos, todos estamos condenados. O salário do pecado é a morte. Não há quem obedeça, não há quem busque a Deus. A palavra de Deus deixa claro em Romanos capítulo 3, em Apocalipse capítulo 20, 21, enfim, em Lucas 18 e tantos outros trechos, que se nós não nos arrependermos do nosso pecado, nós estamos perdidos para todo sempre. É assim que Jesus começou o seu Evangelho. Ele começa dizendo para nós que a razão da nossa tristeza, a razão da falta da nossa paz, a razão de todo sofrimento é porque a gente tem pecado contra Deus. E o sofrimento desse mundo é só um ensaio. O sofrimento de verdade vai começar quando a gente não estiver mais nesse mundo. Mas aí o Evangelho, para ser bom, não pode terminar com essa notícia. Você concorda comigo? É por isso que a segunda parte do Evangelho não é uma péssima nova, não é uma péssima notícia, mas é uma maldição perfeita. E aqui, entenda, outra notícia que você precisa saber sobre o Evangelho é que por trás dele há uma maldição. Todo condenado é visto como maldito, como eu coloco no meu livro. É alguém sobre quem repousa uma condenação e uma maldição eternas. Gálatas capítulo 3. Para que o homem, então, como eu escrevo aqui, que é visto como um condenado e um maldito, seja transformado em alguém liberto, salvo, bendito, abençoado, perdoado por Deus, é necessário que alguém seja punido no lugar desse ser humano. Porque senão Deus não é justo. Senão não existe justiça fora desse mundo. Porque se Deus é justo, se Ele é juiz, e se existe justiça, haverá sofrimento. Alguém vai ter que pagar por aquilo que você fez de errado. E aí então vai ter o cumprimento de uma pena. Alguém vai ter que ser condenado no teu lugar. Ou, para usar a expressão bíblica, amaldiçoado no seu lugar. Há maldição. A maldição existe. Ela existe sobre todos que não se arrependeram ainda. E existirá em muitos que morreram. E aí então a Bíblia diz que essa é a outra péssima notícia que nós encontramos nas boas notícias de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, por que elas são tão boas assim? Se elas só nos mostram esse lado ruim? Eu vou ler uma frase que eu escrevi. Elas são boas porque revelam a preocupação de quem anuncia em nos avisar do perigo em que estamos e de seu desejo de nos tirar dessa situação. É o que a gente encontra lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Há uma preocupação da parte de Deus em nos salvar, em nos retirar dessa situação terrível na qual nós nos encontramos. Mas como é que Ele vai nos tirar? Bom, aí vem o terceiro ponto do Evangelho. O primeiro é que nós estamos perdidos. O segundo é que nós estamos debaixo de uma condenação, e essa condenação, nós não podemos nos ver livres dela, a menos que alguém seja condenado no nosso lugar. Então eu matei, lembra que nós dois matamos juntos uma pessoa, que a gente combinou, mas aí a polícia pegou e agora a gente está diante do tribunal e o juiz vai condenar a gente, porque a gente quebrou a lei que não pode matar uma pessoa. Imagina que o juiz fala o seguinte: não, a partir de agora vocês estão livres, você, Wilson, e esse cara que está aí assistindo você. Vocês dois estão livres, podem ir para casa, vocês estão absolvidos, justificados, perdoados, não há nenhuma pena. E aí a pessoa que é parente do cara que a gente matou vai gritar: injustiça! Como pode? Ele tem que pagar pelo... Aí o juiz fala: não, calma, o meu filho, eu vou prender o meu filho. O meu filho vai cumprir a pena deles. Eles deveriam ficar presos por 15 anos. O meu filho vai ficar preso por 15 anos. E aí nós vamos olhar para o juiz e vamos falar: mas que é isso? Como ele vai pagar no nosso lugar? Sim, o meu filho. E o filho do juiz entra na hora no tribunal e diz: não, pode deixar, eu vou mesmo. Porque eu amo vocês dois que mataram aquela pessoa e eu quero ser punido no lugar de vocês. Deixa que eu seja condenado, deixa que eu seja amaldiçoado no lugar de vocês. Pode cumprir em mim a pena que eles deveriam pagar. Que a ira justa da lei recaia sobre mim, que eu pague, que eu seja condenado. Você consegue imaginar isso acontecendo alguma vez? Jamais. Esse é o Evangelho. Porque é isso que o profeta Isaías profetizou,
que o nosso Senhor Jesus Cristo faria quando ele viesse a esse mundo para nos salvar. Quando o Senhor Jesus viesse a esse mundo para morrer em nosso lugar, ele tomaria a nossa culpa. Ele levaria sobre si a nossa... Bom, vamos ler Isaías? Eu gostaria de ler o texto de Isaías com você, para você, enfim, entender o que é que Jesus fez por nós e como é que Jesus entrou no tribunal e disse: deixa, Pai. O pai dele é o juiz. Deixa que eu seja punido no lugar desses dois. Veja as palavras do profeta Isaías no capítulo 53. A partir do versículo 4 ao 7, depois 10 a 12. Eu vou ler a palavra de Deus para vocês. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Agora versos 10 a 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, pela nossa culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, justo, justificará a muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto é tão especial, é tão maravilhoso. Veja, sobretudo as primeiras palavras, né, onde a gente lê, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, a pena que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Olha que maravilhoso isso. É pelo que Jesus passou na cruz do Calvário que a gente pode ter paz com Deus. Você já entendeu, não é? Jesus foi castigado no seu lugar. Ele foi ferido no seu lugar. Ele tomou sobre si, a nossa pena, a nossa condição. E mais, o texto diz que o Senhor quis esmagá-lo. As antigas versões dizem: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar até a morte. Ou seja, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ou seja, não só o Senhor Jesus se deu voluntariamente a nós, como está lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, mas o próprio Pai, por amor a nós, assim como o Filho, por amor a nós, também se deu. É interessante que o próprio Pai viu como agradável ver o seu Filho se tornando maldito naquela cruz. Jesus, na cruz do Calvário, se tornou maldito em nosso lugar. Ele quis ser amaldiçoado. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Por que ele fez isso por você e por mim? Enfim, ele disse isso lá em João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, é por amor e porque ele quer se tornar amigo de nós, que ele deu a sua vida por nós, que ele fez de tudo por nós. Ele ofertou a sua vida pela culpa. É o que Isaías disse também, a sua vida como oferta pela culpa.
Ele deu como uma porção por aqueles que quebraram a lei de Deus. E é por isso que Marcos, capítulo 10, versículo 15, diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. Esse texto é fantástico. E ele nos mostra a grandeza do amor de Deus, a enormidade do amor e da graça e da verdade do nosso Deus por nós. Quando Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado. Tetelestai é a expressão original inspirada pelo Espírito Santo que está lá em grego. Tetelestai significa está pago, está quitado. Ou seja, a pena está cumprida, o débito foi quitado, foi pago, você não deve mais nada. Pode ir para casa como alguém justo, perdoado, absolvido. Alguém que não tem dívidas diante de Deus. Irmãos e amigos, todos vocês que me assistem e me ouvem, é pela pura bondade de Deus que Deus faz de você uma pessoa nova, um filho dele, alguém perdoado por ele. É assim que as péssimas novas se tornam maravilhosas novas. A boa notícia só é boa porque ela nos ensina que o Filho de Deus tomou sobre si a nossa culpa, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Tudo aquilo que você e eu fizemos de errado contra Deus, Jesus tomou sobre si. Ele levou sobre si para que a gente pudesse ter paz com Deus. Mas ainda tem um último ponto que você precisa saber. As boas novas não seriam boas. Elas seriam só uma história bonita. Se elas apenas nos mostrassem quem somos e quem Deus é e o que o Filho de Deus fez por nós. Mas para ela ser perfeita na sua vida, você precisa dar uma resposta a ela. Você não tem que somente intelectualmente saber dela, ou apenas intelectualmente entendê-la. Para que ela faça diferença na sua vida, é necessário que você dê uma resposta diante dela. Aqui no meu livro eu coloco péssimas novas que se tornam maravilhosas graças ao amor de Deus. E aí então eu coloco o texto do próprio Jesus em Marcos 8, 34 a 38, quando ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem, etc. A gente conhece o texto. Entenda, você quer ser salvo? O Evangelho, que é o poder de Deus para trazer paz e alegria para você, você quer que ele realmente transforme a sua vida? Então entenda uma coisa. Para que o Evangelho transforme a sua vida, transforme a sua história, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga a Jesus. Perca a sua vida por causa de Cristo e de seu Evangelho e não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe de Jesus jamais. Essas são as suas responsabilidades, conforme nós conhecemos na teologia e também na palavra de Deus. Mais à frente, na sua caminhada cristã, você aprenderá que até a capacidade para você fazer isso é Deus quem te concede. Só que, como eu coloco aqui, isso não tira de você a sua culpa e nem a sua responsabilidade. Os passos que o Senhor espera que você tome hoje, não deixe para amanhã. E se o Senhor toca no teu coração e você entende da responsabilidade que você tem de dizer não para o seu pecado, de confessá-lo, porque você entende do fundo do seu coração triste que você tem desobedecido à palavra de Deus, se arrependa, pois. E então, arrependido, se volte para o Senhor e siga-o com todo o seu coração. O Evangelho é isso. O Evangelho é a mensagem de que você e eu precisamos saber quem somos. Você e eu precisamos saber quem o Senhor Deus é e o que Ele e o Filho dele fizeram por nós, por amor a nós, e como eles enviaram o seu Espírito para estar entre nós, nos fortalecendo e ajudando em toda a nossa caminhada. E por fim, o Evangelho nos convida a uma resposta, a uma entrega de amor, a uma consagração, a uma disposição interna de darmos as costas para tudo aquilo que foi a nossa vida até hoje e colocarmos diante de nós a palavra, a oração, o Senhor Jesus e o amor pelas coisas que antes nós não amávamos. Que o Senhor nos ajude para que do fundo do nosso coração e da nossa alma o Evangelho não somente tenha nos transformado numa nova pessoa,
mas que o Evangelho também possa ser a fonte da nossa alegria todos os dias, quando nos lembrarmos o que Jesus fez por nós e como Ele morreu e levou sobre si a nossa culpa e a nossa condenação. Que essa lembrança diária seja um combustível para todos os dias manter aceso dentro de nós o louvor e a gratidão por tão preciosa salvação.